assim que começa. As Armas e o Povo. O filme que há de chegar à Cinemateca na noite de 25 de Abril. Envolvido Vila Morena. a Grândola de José Afonso à entrada deste filme, que convoca muitas memórias, incluindo a passagem de Glauber Rocha por Lisboa, num inquérito realizado na Praça da Figueira, às muitas pessoas que viviam aqueles dias de grande euforia, do 25 de Abril ao 1º de Maio, e também o relato que marca o início deste filme, As Armas e o Povo. E que já não correspondia nem à necessidade de encontrar solução para as guerras coloniais, nem às realidades concretas da sociedade portuguesa, uma guerra sem sentido e sem solução, desgastante e desprestigiante para os que, ano após ano, tinham de a fazer, o cansaço de comissão após comissão, um exército que viria a ser apontado como bode expiatório por um fascismo e por um colonialismo metidos num beco sem saída, foram estas as razões principais que determinaram o surgir e o progressivo desenvolvimento do movimento das Forças Armadas, vitorioso na madrugada de 25 de abril de 1974. Terra da fraternidade. Fogo! A história deste filme não cabe nas imagens de alegria de um povo. Não são apenas as palavras libertas na boca dos explorados e dos oprimidos. O 1º de Maio. Eu acho que a Junta de Salvação Nacional fez muito bem em declarar este feriado nacional para os trabalhadores de Portugal, porque há 48 anos que esse dia não se podia comemorar abertamente. Por isso fizeram muito bem, acho uma atitude muito simpática. E o que você acha da revolução que houve em Portugal? A revolução que houve em Portugal, acho que as Forças Armadas limitaram simplesmente a interpretar o anseio que o povo oprimido por um governo fascista. Exatamente. Eu acho isso uma coisa certa, na medida em que nós vivíamos oprimidos, isto é uma coisa certa. As Armas e o Povo. E também as memórias de uma gravação mítica, jamais disponibilizada. A Traviata, com Joan Sutherland, no papel de Violeta, bem entendido. Alfredo Kraus. Também Giorgio Zancanaro. Já agora, Armando Guerreiro, Sara Rosa, Beatriz Horta e António Saraiva. Os cantores nesta récita de 24 de Abril, no Teatro São Carlos. Cor e orquestra do teatro. A direção do marido da cantora, Richard Boningen. E depois... a história. O olhar de uma historiadora que se apresenta agora na manhã da Antena 2. Raquel Varela, nasci em 1978 em Cascais, nasci, portanto, cá em Portugal. Sou historiadora, sou investigadora na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de História Contemporânea, e sou investigadora no Instituto Internacional de História Social, onde hoje estão guardados os arquivos de Marx, Engels, do anarquismo espanhol. Sou historiadora da Revolução dos Escravos, é a minha área de investigação, e também da história do trabalho e do movimento operário. Entre outros livros, o mais recente é a História do Povo na Revolução Portuguesa, 74-75, pretexto para um encontro. Outro convidado que, manhã cedo, no 25 de abril de 74, já estava a trabalhar, um realizador de cinema que se apresenta. Fernando Matos Silva, nasci em 1940. Que me lembro, sempre fui cineasta, desde pequenino. Tentado pela economia ainda. Durante... Sim, pois também é verdade, anda por económicas. Mas, portanto, fiz parte do Cinema Novo, enfim, tenho assistente Paulo Rocha. Fiz o filme do Sofia Assistente Paulo Rocha, do Lopes, enfim, tenho uma grande caminhada no Cinema Novo. Fiz o Mal Amado, proibido pela censura. Não é? O último filme a ser proibido pela censura antes de 25 de abril de 74, salvo erro, não é? Totalmente, odiaram. Sim. Acharam que eu era um iconoclasta, destruidor da família, um tipo horrível. Mas, enfim, lembro-me que o Mel Antunes me disse quando vi o filme em outubro, gostei-lhe o filme em outubro, novembro de 73, disse-me que estava ele e o Álvaro Guerra. Depois, são ligações que depois posso explicar um bocadinho melhor. Eu mostrei-lhe o filme na Tobas e ele disse-me: isto é um filme que a gente vai conseguir exibir um dia, quando conseguimos fazer a nossa revolução. E eu disse: pois, vamos esperar, vamos ver. Mas ele gostou imenso e disse que era importantíssimo ver um cinema assim, tão aberto e tão combativo. E pronto, foi assim que começou tudo, não é? E a seguir ao 25 de abril de 74, também houve problemas
Não havia a censura, mas havia problemas na mesma, Fernando Matos Silva. O que é que o novo regime teve a censurar a um filme onde o Fernando Matos Silva participava como elemento da cineequipa? Sim. Aborto não é crime. Aborto não é um crime, pois. Isso, nós apresentámos o filme na Cinemateca a semana passada, não é? E esse filme é um filme que tenta falar de um assunto, de um problema social muito grave, que é o aborto em Portugal, já na altura. E acontece que, quando fizemos o filme, a televisão não gostou. RTP. Já estávamos em pleno espírito revolucionário. Em pleno espírito revolucionário, e foi proibido, o filme foi proibido de ir para o ar. Sim. Eu percebo que era um assunto extremamente sensível, mas os flagelos sociais têm que ser falados, não é? Portanto, e o aborto era um deles. Mas isto é muito curioso, porque essa série que se chamava Nome Mulher, que era feita com a Antónia Paula e a Antónia de Sousa, o segundo filme que fizemos, que era Mulheres que Lutam, foi proibido também. Foi logo o segundo filme, mas isso em pleno de 74. Estamos a falar de agosto de 74, só porque a Isabel do Carmo estava no filme. E, portanto, eu sou um desgraçado, quer dizer, como se costuma dizer, tenho uma censura a perseguir-me. Afinal, o 25 de Abril não instaurou uma divisão clara das águas, Fernando Matos Silva. Não vamos fazer aqui revisionismo da história. Não, como é evidente, mas é preciso perceber que as pessoas... Então, havia mentalidades que persistiram, não é? Havia medos sim, as pessoas que permaneceram, não é? Medos, e depois, já em agosto de 74, vamos perceber que há aí já um problema também político, de luta política. A Isabel do Carmo era uma mulher não desejada, não é? Tinha umas brigadas revolucionárias e não sei o quê, portanto... mas pronto, isso depois passou, a gente continuou, fomos fazendo o levantamento do que se passava em Portugal, do que as pessoas pensavam, sempre pensando numa frase fundamental que eu acho que é importantíssimo, que é a palavra liberdade. A liberdade é uma conquista, foi talvez a palavra que as pessoas aprenderam a dizer mais rapidamente. Nas Armas e o Povo, por exemplo, temos o Glauber Rocha a perguntar sempre às pessoas o que é que pensa desta nova liberdade, o que é que pensa desta liberdade, que é uma coisa extremamente engraçada, porque passou, por exemplo, um filme que se chama A Liberdade é Nome de Mulher, que nós utilizámos com o 28 de setembro, que deve ser das poucas imagens que eu conheço do 28 de setembro. É uma data esquecida, e é talvez das datas mais bonitas da Revolução, em que as pessoas foram todas para a rua, realmente... É uma mobilização massiva. Barrar a entrada em Lisboa, pelo menos a parte de Lisboa, porque foi pelo país inteiro, não é? Memórias de Fernando Matos Silva, que vão ser estas e outras revividas num projeto muito ambicioso chamado Itinerário 25 de Abril, cuja comissária científica é a Raquel Varela, nossa convidada. Que ideia é esta? Vamos aqui atalhar genericamente. O que é que se pretende? O comissário portanto, o comissário das comemorações oficiais é o arquiteto José Mateus. Eu sou a coordenação científica. Sim. Portanto, eu fiz, na verdade, a parte técnica e histórica deste itinerário. A ideia é levar as pessoas num fim de semana de junho e noutro fim de semana em julho, que será anunciado na página oficial. 7 e 8 de junho primeiro e depois 5 e 6 de julho, não é? Exatamente. A percorrer com testemunhos, portanto, com testemunhos como Fernando Matos Silva, que aceitou o nosso convite, mas muitos outros que participaram então e que participaram durante o processo revolucionário, que vão contar um bocadinho do que viram, do que sentiram, das suas experiências mais fortes, e vamos percorrer alguns lugares chave do ponto de vista do golpe militar, mas também lugares que tiveram uma participação popular muito significativa em Lisboa, Porto, Santarém e Peniche. Esse é o projeto que está em marcha. No meio desta geografia, Fernando Matos Silva, qual é o lugar onde lhe apetece mesmo ir, levando a professora Raquel Varela e outros... Raquel Varela ainda não tinha nascido no 25 de Abril de 74, e há outros mais novos ainda que mal sabem de tantas histórias. Onde é que lhe apetece mesmo ir, Fernando Matos Silva? O coração é o Carmo, não há nada a fazer, ali é que batia tudo. Largo do Carmo? É o Largo do Carmo, é o coração. Sim. E é curioso, eu estava a ler um texto já esta semana sobre o sentimento no Largo do Carmo, a ideia de que as pessoas estavam com medo ou não teriam medo. Nós temos que pensar que as pessoas que estão no Largo do Carmo, de certeza absoluta, eu não fiz inquérito, mas acredito nisto, uma grande percentagem eram ex-militares. Quer dizer, eram pessoas que tinham feito a guerra. Portanto, a ideia de que
as pessoas têm que se ir embora, têm que se afastar, pode haver fogo cruzado e não sei o quê. Não interessava nada às pessoas. Que é porque as pessoas estavam muito eufóricas, não é? Portanto, havia uma euforia. Todos apontavam e diziam, aquilo é um alueta, tem metralhadora, não tem metralhadora, não tem metralhadora, não, anda só a ver como é que estamos aqui. As pessoas sabiam os nomes das coisas, o que é que os soldados tinham, o que é que não tinham, por favor. Já ninguém, naquela altura, ninguém tinha medo. As pessoas sabiam o que é que tinham em frente, sabiam que tanques é que tinham em frente, o que é que não tinham. É preciso perceber que toda a gente aquela gente tinha feito a guerra. Eram homens de 30 e tal anos, os mais novos não teriam, mas os outros sabiam perfeitamente. Fogo cruzado, que se lixe, pá. As pessoas estavam a viver uma coisa com uma grande força. E é importante, que era a liberdade, e era isso que era. E os movimentos, as ondas de pessoas que queriam avançar para a porta do quartel do Carmo, era uma coisa impressionante. Isso, aliás, vê-se nas memórias da Revolução, sente-se esse pulsar das pessoas. E isso é que é importante, era o que se sentia. Fernando Matos Silva e Raquel Varela, 2 gerações, 2 idades, 2 memórias do 25 de Abril. Vamos dar-nos aqui uma pausa para mergulharmos diretamente num filme que Raquel Varela cita diretamente no livro História do Povo na Revolução Portuguesa, o momento em que Glauber Rocha, em Lisboa, suponho que estamos por volta do dia 1 de maio, é no dia 1 de maio de 75... 74, depois há memórias mais tardias. O primeiro de maio. O primeiro de maio com Glauber Rocha nas ruas de Lisboa, já agora. No Rossio. Em pleno Rossio. Fazemos aqui uma pausa, retomamos o encontro daqui a pouco. O futuro tem que ser melhor, com certeza, porque pior é impossível. Estávamos mais do que presos. Quer dizer, toda a gente, nota-se toda a gente satisfeita. Você foi surpreendida pela Revolução? Não, eu sabia que tinha que arrebentar, não sabia era quando. Ela tinha que arrebentar porque estava muito mal. Você faz na vida? Eu sou estudante universitária. No entanto, industriais, grandes proprietários rurais, altos funcionários, a Igreja, foram as principais bases de apoio que permitiram a superexploração dos trabalhadores, a repressão sistemática, os constantes atentados à liberdade de expressão e de reunião, a exploração desenfreada em proveito destas forças, das riquezas e da mão de obra das colónias portuguesas. O fascismo corporativista não era apenas um regime ao serviço de meia dúzia de tubarões. Era, sobretudo, uma máquina repressiva, jurídica, económica e ideológica montada ao serviço das classes exploradoras. Era o patronato organizado. Atenção, senhores ouvintes. Avisa-se a população de que o aeroporto da Portela continua fechado à navegação. Os passageiros e pessoal das companhias serão avisados por esta via com antecedência devida da hora de abertura. Raquel Varela, Também 25 de Abril para si, como o viveu, como lhe foi transmitido, como o estudou, para si, o que foi o 25 de Abril? O que é o 25 de Abril hoje? Bom, o 25 de Abril que me transmitiram é muito diferente do 25 de Abril que eu estudei. E essa é a vantagem de nós termos muitas horas de estudo e de trabalho e de pesquisa de fontes. Portanto, eu hoje, como historiadora, tenho um olhar sobre a história diferente, bastante diferente daquele que é, diria eu, a memória da maioria das pessoas que estão vivas e que acabam por produzir, digamos, o senso comum ou aquilo que é o pensamento normal sobre o 25 de Abril. Eu acho que o 25 de Abril é uma revolução, ela é uma das maiores revoluções do século XX, sem qualquer dúvida. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 1/3 da população esteve diretamente envolvida em órgãos de poder paralelo ao Estado. Significa que a política deixa de ser uma atividade de políticos profissionais. 1/3, à volta de 2 milhões e qualquer coisa? Mais. 3 milhões qualquer quase? Coisa como 3 milhões de pessoas tiveram diretamente envolvidas em comissões de moradores, em comissões de trabalhadores, em manifestações, em organizações de greve. E quando eu digo diretamente envolvidas, e este é que é o ponto central para que talvez nos percebam, não é dar uma opinião e ir para casa. Significava que as pessoas estavam horas em reuniões, às vezes pela madrugada dentro, significava que faziam piquetes, significava que discutiam como é que produziam, para quem é que produziam, como é que era organizada a escola, porque é que estes são os conteúdos, mas então vamos discutir que conteúdos, porque é que o hospital deve fazer este tipo de serviços. Coisas absolutamente simples. O sangue vai ser dado ou vai ser vendido? Havia reuniões e decidia-se, não, o sangue deve ser dado, não se vende sangue. Está também no seu livro. Não é? Dá-se, exatamente. O sangue dá-se, não é? O sangue dá-se, não se vende. Mas estes, que eu podia, enfim, falar de vários pormenores e que eu tentei trazer essa parte viva
para o livro desses detalhes, mas esses detalhes configuram aquilo que é uma alteração histórica única na história de Portugal. Eu diria que é o momento mais surpreendente da história de Portugal, porque é o momento em que uma ordem que parece imutável, todos os dias a ordem, as ideologias estão profundamente presentes na cabeça das pessoas. Hoje há uma ideologia dominante presente que diz que o capitalismo é um modo de produção inabalável e a democracia representativa ao fim da história. E eu diria que a maioria das pessoas acredita nisso, acredita que a sociedade não vai mudar. Ou então acredita que vai mudar para pior. Eu diria que esse é o sentimento. Há sempre uns incorrigíveis otimistas que um dia poderemos chegar a outras balizas. Mas o 25 de Abril, ao contrário disso, é a crença de que as pessoas podem mudar as coisas, podem mudar a vida. Essa crença na ideia da mudança, ou seja, que a história está nas nossas mãos, é uma coisa absolutamente surpreendente, historicamente. Garcia Marques descreveu uma Lisboa que chamou a maior aldeia do mundo. Raquel Varela nota que foi certamente pela intensa vida social e socializante que nela se viu, uma cidade militante que não dorme, toda a gente fala e ninguém dorme. A maioria das pessoas trabalha sem horários e sem pausas, apesar dos portugueses terem os salários mais baixos da Europa. Marcam-se reuniões para altas horas da noite, os escritórios ficam de luzes acesas até de madrugada. Se alguma coisa vai dar cabo desta revolução, escreve Garcia Marques, é a conta da luz. Afinal, o que é que deu cabo da revolução daqueles 19 meses, Raquel Varela, onde existiu aquela dualidade de poderes? Garcia Marques tem essa descrição e tem outros. A Revolução Portuguesa, eu gostava de o dizer, é profundamente rica, até porque estamos aqui ao lado de Fernando Matos Silva, profundamente rica do ponto de vista artístico. Não só os filmes, os murais, a fotografia, o Garcia Marques, o Vasquez Montalbán, o Sebastião Salgado, ele é há uma espécie de turismo revolucionário para ver este país, onde há uns soldados barbudos, uns soldados que não fazem a barba e que estão ao lado das pessoas pobres, nos bairros de barracas, a lutar por ter uma creche, por exemplo. Quer dizer, esta imagem, que é uma imagem normal na Revolução Portuguesa, ela não é uma imagem mítica, é verdadeira. O que é que acabou com a Revolução? O que acabou com a Revolução foi um golpe de Estado que foi feito no 25 de novembro de 1975, que é um golpe de Estado feito, diria eu, numa ampla unidade que vai do PS à Igreja, a setores do MFA, chamado Grupo dos Nove, até à direita e à hierarquia das Forças Armadas. Uma contra-revolução democrática, para usar o termo. É uma contra-revolução democrática, Franco, sim, porque o clássico das contra-revoluções era o modelo chileno, ou seja, a ideia de uma ditadura militar, sanguinária, que põe fim ao processo revolucionário. Esse é um modelo, é o modelo também da Revolução Húngara de 56, com os tanques soviéticos, ou seja, o modelo dos tanques é o modelo que normalmente as classes dominantes usam para pôr fim aos processos revolucionários. Na Revolução Portuguesa isso não foi possível, provavelmente por causa da crise no Exército, ou seja, não era possível a mobilização do Exército para avançar dessa forma sobre as pessoas e delinea-se uma estratégia, que é a estratégia da contra-revolução democrática, que é a ideia de uma democracia representativa para pôr fim à democracia de base. Essa democracia representativa começa com um golpe de Estado, mas o resultado do golpe de Estado não é uma ditadura, é uma democracia representativa, são eleições para a Constituinte e, curiosamente, esse modelo vai ser aplicado depois em Espanha e na América Latina. Não foi um laboratório. Consagrado na doutrina Carter. É um laboratório. Ora, manhã cedo, naquele dia inicial inteiro e limpo que a Sofia fixou para todo o sempre, andava já a trabalhar, Fernando Matos Silva, realizador, tinha visto o último filme proibido pela censura antes do 25 de Abril. Memórias inaugurais desse dia, Fernando Matos Silva, desde o primeiro momento, percebeu-se o que é que estava a acontecer ou não? Deixa-me só, já agora volto atrás só um bocadinho. Eu mostrei o Mal Amado no velho Cinema Roma, que hoje em dia, portanto, pertence à Câmara Municipal de Lisboa e é a Assembleia Municipal, não é? Sede de poder democrático em Lisboa. E à meia-noite, sim. Foi o Almeida Faria que nos deixou entrar, porque o Almeida Faria estava ligado à Docker Film, o escritor. À meia-noite de que dia? Mas 74? Foi em dezembro. Dezembro de 73? 73, ou 73 ou ao princípio de 74. Agora também, às vezes a memória esquece coisas bonitas. E consegui encher a sala do Roma clandestinamente, o que é espantoso. Houve imensas pessoas, conseguiram, amigos meus e não sei o quê, boca a boca a gente conseguiu praticamente encher o Roma e virou um Mal Amado. Sim. Antes já a censura tinha proibido, portanto... Sessão clandestina? Foi uma sessão clandestina. Isso foi em janeiro, agora já sei depois. Em dezembro tivemos coisa. O que é curioso, porque havia este sentimento de qualquer coisa tinha que acontecer, porque havia coisas a arrebentar. Portanto, havia coisas que não podiam passar. E uma das pessoas que me apareceu de repente, por exemplo, a ver o filme foi Luís de Pina. Luís de Pina, como era um homem fabuloso. Da Cinemateca? Da Cinemateca, antes disso um bocado ligado ao governo, ao poder, e portanto
Poderia haver o medo dele poder dizer alguma coisa, nunca disse tal coisa, adorou o filme, portanto continuou. Portanto, este espírito é o espírito que nós temos, por exemplo, quando saímos para a rua já no 25 de Abril. Portanto, eu estou em casa, porque a minha casa foi um dos sítios onde se esconderam uma série de pessoas, entre os quais o Álvaro Guerra, que era o jornalista da República, que era muito importante da República, portanto, com a intenção de, se mal a Revolução tomasse as rédeas do poder na rua, pelo menos a gente calculava que assim fosse, se pudessem fazer os jornais, tomar conta da televisão, existirem imagens, portanto, não parar. Quer dizer, não haver, digamos, um blackout às imagens. Separámos às 6h30, o Álvaro Guerra foi fazer a República, aliás, o primeiro jornal, a República a sair, não foi à censura, eles recusaram-se completamente, não mandaram o jornal sequer à censura. Há uma imagem muito bonita nas armas e o povo com os soldados a lerem a República em cima de um tanque, portanto é uma homenagem que eu faço ao jornal República e, portanto, essa ideia de que era preciso não parar é a ideia que nos anima para sairmos às 6h30, estava em frente do Rádio Clube Português, depois descemos, fomos para o Carmo e ficámos no Carmo durante bastante tempo, perto das pessoas, a sentir as pessoas, e isso deu-nos a sensação de que realmente não havia hipótese nenhuma. A primeira hora, Fernando Matos Silva, 6h30 da manhã, Fernando Matos Silva está na rua. Não há ninguém. Há os soldados? Há os soldados, mas atenção, os soldados estão concentrados no Rádio Clube. A gente sabe que a televisão está Lumiar, sabe que o aeroporto em princípio também já está resolvido, que há alguns atrasos, nós vamos sabendo coisas, que há, por exemplo, uma coluna que vem de Estremoz que está a ficar atrasada e que anda perdida. A de Mafra é que fica perdida. A de Mafra anda perdida. O aeroporto é de Mafra. E, por exemplo, e é engraçado começar a perceber este pulsar, o boca a boca, anda toda a gente. Quais foram as primeiras imagens que o Fernando Matos Silva filmou nesse dia 25 de Abril? Então, foi em frente ao Rádio Clube, com um soldado de G3 a dizer: os senhores não podem passar. E a gente, mas eu quero, e fui à porta do Rádio Clube, não podia entrar, evidentemente não me deixaram entrar. Outras memórias desse dia, Fernando Matos Silva, daquelas imagens que vão ficando nestes filmes da Cineequipa, que depois se foram projetando? Quer dizer, a memória maior é realmente o Carmo. O Carmo realmente é o coração de tudo, não é? É engraçadíssimo olhar para aquelas imagens e ver o que as pessoas estão a pensar e a maneira como as pessoas estão a viver. Não saíram dali, quer dizer, eu acredito que há pessoas que ficaram ali até o Marcelo Caetano sair dentro da Chaimite. Eu acho que há pessoas que ficaram ali, não é? E assistiram a tudo, inclusive há um disparo sob a porta, e que é um disparo de um canhão de uma Chaimite, quer dizer... Ficaram massivamente. E ficaram, não se assustaram sequer com isso, quer dizer... Bem diziam os militares: afastem-se, não sei o quê. O Sagar Maia, Francisco Sousa Tavares, Francisco Sousa Tavares só para cima de uma guarita com um megafone e diz: vocês têm que se afastar, têm que não sei o quê. O Pedro Coelho, que estava lá, que era um jovem ligado ao Partido Socialista, também tenta. Quer dizer, não valia a pena. Para quê? As pessoas estavam ali, não tinham medo. Não tinham as balas o que o corpo às balas, ou como tu quiseres. A revolução dos que perderam o medo. Vamos lá ver. O povo já não tem medo, é a capa de um jornal. Mas é muito cedo que não tem medo. Passado uma semana, Uma revolução derrotada por um regime democrático e eleitoral, escreve Raquel Varela num dos subcapítulos deste livro que vimos citando, História do Povo na Revolução Portuguesa. A revolução deixou-se derrotar assim, tão simplesmente, por um regime democrático e eleitoral, Raquel Varela? É uma pergunta complexa que eu vou tentar resumir, mas vai ficar certamente uma resposta muito simples. Uma das grandes razões da força da Revolução Portuguesa é a ausência de estruturas organizativas da classe trabalhadora, digamos assim, o clássico partidos, sindicatos que a ditadura proibia. E acaba por ser uma força também, não é? Isso acaba por ser uma força, porquê? Porque no próprio dia 25 de Abril as pessoas obviamente não vão para os locais de trabalho porque querem o socialismo ou outra ideia qualquer ao início, o que vão é movidas por um ódio à ditadura, vão movidas por aquilo que Fernando Matos Silva descreveu, a liberdade. E tanto que o que atacam é as sedes da repressão. Polícia Política, o jornal A Época, Partido Único, etc. Mas o que é que acontece? Como não há nenhuma estrutura, a censura, justamente, como não há nenhuma estrutura organizativa, um partido, um sindicato, o que é que as pessoas fazem? Vão para o seu local de trabalho. Vão para o seu local de trabalho e perguntam o que é que se está a passar e reúnem-se todos juntos. E quando chegam lá, qual é a primeira coisa que fazem? Olham uns para os outros
e pensam, bem, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um panfleto de apoio à Junta de Salvação Nacional e contra a Guerra Colonial. Portanto, isso é generalizado. Na primeira semana são centenas de reuniões destas. Do Conservatório de Música à pequena fábrica, não há praticamente ninguém que não se tenha reunido. Mas o que é que elas estavam a fazer? Estava aí a nascer aquilo que são os órgãos de dualidade de poderes, ou seja, uma comissão de trabalhadores. É quando os trabalhadores se reúnem na base e a partir daí nasce quase imediatamente essa estrutura, que é uma estrutura eleita, portanto, tem uma eleição de uma comissão representativa, e essa comissão representativa é revogável a qualquer momento. E em vez de haver eleições de ano a ano, como por exemplo nos sindicatos, ou de 2 em 2 anos, ou eleições para câmaras municipais de 4 em 4 anos, o que acontece é que aquilo é permanente, tanto que os jornais, a partir de fevereiro, sobretudo quando começa a extensão do controle operário, depois de maio, junho, queixam-se muito daquilo que chamam o assembleísmo. O assembleísmo é a democracia, são as pessoas permanentemente a reunirem-se. Em permanência. E muitas vezes, quando se aponta aos excessos da Revolução Portuguesa, esquece que eu acho que houve... O próprio Hotel Saraiva de Carvalho diz sim, claro. Foram excessos típicos de uma revolução. Mas houve muitos excessos da Revolução Portuguesa que são apontadas aos trabalhadores e não devem. Porque há várias tentativas de controle do aparelho de Estado e de outros setores por parte de partidos como o PCP no 4º governo e como o PS no 6º governo. O 4º governo liderado ainda por Vasconcelos. Exatamente. Mas também há muitos saneamentos no 6º governo, desse tipo de saneamentos políticos feitos pelo Partido Socialista. Portanto, eu acho que há uma disputa do aparelho de Estado por esses partidos e que leva a situações menos democráticas. Não sei se houve um regime semi-bonapartista, não acho. Tenho algumas dúvidas de usar esse termo, mas certamente que há essas tentativas de controle do aparelho de Estado. Mas isso não tem nada a ver com as comissões de trabalhadores e de moradores. As comissões de trabalhadores e de moradores eram órgãos profundamente democráticos, onde as pessoas, face a face, estavam horas a discutir para tentar chegar a um programa comum votado por maioria. Estado e Revolução nunca estiveram juntos em 74, 75. A Revolução construiu-se contra o Estado. A páginas tantas, Raquel Varela quer fundamentar esta ideia? A lei da greve é uma lei altamente proibitiva. É uma lei, aliás, é uma lei que proíbe greves de solidariedade e permite o lockout. Ela é curiosamente revogada, é uma lei aprovada no governo de Vasconcelos, em agosto de 1974, que leva os operários da Lisnave, qualquer coisa como 5, 6 mil, a marcharem sobre Lisboa, no dia 11 de setembro, contra essa lei da greve. O próprio documento Guia Povo MFA é claramente uma tentativa de subverter o controle operário e colocar uma parte dos trabalhadores diretamente sob a alçada de um setor militar. Várias tentativas de reprimir manifestações, como a do 7 de fevereiro de 75, entre outras, que muitas vezes esbarram com a própria resistência dos soldados a reprimir as manifestações, quer dizer, eles são enviados e às vezes até pelo próprio COPCOM e recusam-se a reprimir. Outras vezes é o próprio COPCOM que depois das pessoas... É porque a situação é complexa e tem que se ver que um processo revolucionário é complexo. Muitas vezes são as pessoas que ocupam casas e o COPCOM, para tentar legalizar e tentar fazer uma ponte com o aparelho de Estado, legaliza a ocupação. Isso vai levar muitas vezes as pessoas a posteriori. E o mesmo se passa com as ocupações de terras, que começam, aliás, à revelia de partidos ou do MFA, logo em fevereiro de 75. Depois, sim, vão ser muito apoiadas, sobretudo a partir de outubro de 75. Então, sem dúvida alguma, até porque se liberta ao 6º governo o dinheiro para pagar os salários nas ocupações de terras, para garantir o emprego. Mas há muitos processos que são feitos pelos trabalhadores e depois o Estado tenta ir e dar uma estrutura de legalidade para, no fundo, tentar evitar que o poder de Estado ruísse totalmente e existisse nesse poder paralelo. Agora, é verdade que esse poder paralelo foi muito mais coordenado do que eu pensava até aqui. Nós temos coordenações regionais importantíssimas de comissões de trabalhadores e de moradores. Temos em Setúbal, por exemplo, o Comitê de Luta, que já é o mais próximo que nós temos de um soviet nesse sentido, porque ele reúne comissões de soldados, de moradores e de trabalhadores, a pôr em causa ordens do tribunal, por exemplo. Fazem uma conferência de imprensa que passa na RTP, no telejornal, onde dizem: nós não acatamos a ordem do tribunal porque nós temos a nossa própria ordem jurídica. Ou seja, isto é uma situação de um poder paralelo a sério. É um poder paralelo ao Estado, nomeadamente no setor da justiça. Que, curiosamente, depois do 25 de Abril,
apesar de tudo, ainda há vestígios desses poderes populares. Continua a haver ocupações de terras, não é? Continua a haver uma espécie de democracia dentro das fábricas, de alguma Depois forma. do 25 de novembro. Depois do 25 de novembro de 75, não é? Sim, quer dizer, é um assunto que está mal estudado e que eu tenho algumas hipóteses Porque e que vou ainda continuar há a lacunas estudar. ainda, não é? Eu acho que há bastante lacunas nesse setor. O que nós temos no 25 de novembro, sem dúvida alguma, é a reposição da hierarquia nos quartéis, que é aquilo que se chamava a crise político-militar. Ou seja, são presos mais de 100 oficiais considerados insubordinados, os oficiais revolucionários, e os soldados são mandados em massa para casa. Quer dizer, ou seja, há aqui uma verdadeira limpeza em massa das Forças Armadas na tentativa de restabelecer imediatamente a hierarquia. E isso é feito imediatamente. Mas, da mesma maneira que uma revolução é um processo, não é um golpe de Estado, é um processo. Uma contra-revolução também não é um golpe de Estado, é um processo. Ou seja, não é no imediato que se consegue pôr fim às comissões de trabalhadores ou à ocupações de terras depois do 25 de novembro. Tanto que tenho os documentos de operários da CUFA em 1977 que falam como se estivessem no meio da revolução. A Comissão de Trabalhadores da CUFA, em 1977, fala como se estivesse no meio do processo revolucionário, até porque muitos partidos continuavam a considerar que o processo revolucionário não estava terminado. Inclusive, o próprio Partido Comunista dizia que tinha sido apenas uma etapa e que, momentaneamente, tinha havido uma suspensão. Quer dizer, o Partido Comunista só vai considerar o 25 de novembro uma contra-revolução no final dos anos 80, no início dos anos 90. Jamais será vencido! O povo unido 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 jamais será vencido! Memórias de uma Revolução. O filme As Armas e o Povo, onde esteve envolvido também Fernando Matos Silva, que passou esta manhã pela Antena 2, na companhia da historiadora Raquel Varela. Voltaremos a ouvi-los proximamente, a propósito ainda das muitas memórias que sobram destes 19 meses, 25 de abril, 25 de novembro, este período abordado no livro da historiadora Raquel Varela, História do Povo na Revolução Portuguesa. Lembro que a Cinemateca abre as portas bem cedo, amanhã, sexta-feira, ao 12:30, numa verdadeira maratona que se vai prolongar até às 11, meia-noite, justamente com a exibição deste filme, As Armas e o Povo. Ainda mais uma ou duas sugestões, designadamente o espetáculo de tributo a Ari dos Santos, Ari, o poeta das canções, que assinala os 40 anos da Revolução de Abril e, simultaneamente, evoca o poeta nos 30 anos da sua morte. Mais logo, no Centro Cultural de Cascais, a partir das 9:30 da noite. Outras sugestões, daqui a pouco, mas antes, o que Fernando Lopes Graça fez à senha da Revolução. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Grândola Vila Morena, de José Afonso, na versão coral de Fernando Lopes Graça, pelo Coro Lopes Graça da Academia de Amadores de Música.